Oi, linda. Tudo bom? E Tudo aí, ótimo. maravilhosa? Ele, Oba, coisa boa. deixa eu desativar os comentários aqui, de você ficar bonitona aparecendo. E aí, Que vamos começar prazerzão, mais um hein? encontro, né? Que legal. Muito, muito. Um super prazer. Vamos explicar um pouquinho para quem está chegando, para quem não sabe muito bem? Vamos Então, sim. essa ideia Papo de Artista da Casa Bené Domingo foi uma ideia maravilhosa que a Pilar que está aí e minha mãe linda teve essa ideia e a gente começou a bolar esses encontros, né? Essas entrevistas com artistas, tanto da geração dela, da minha geração, de várias gerações. E aí a gente começou, já estamos no nosso terceiro encontro, aqui no Instagram. Tivemos algumas falhas técnicas, mas a gente vai resolvendo elas, né? E é só para explicar por que que a gente está em lugares separados, né? Você está aí no Rio, na Casa Bené Domingo, e eu estou aqui na Casa no Mundo, em Portugal, em Aveiro. Então, fala um pouco do nosso convidado de hoje e do nosso projeto. O nosso convidado de hoje, que é o Daniel. Daniel eu conheci no Fundão, na Belas Artes, lá nos corredores da nossa Belas Artes do Fundão. E depois a gente se reencontra na Casa do Brasil, em Madrid. Eu estava lá, ia fazer uma exposição, três artistas do Rio, que era uma exposição lá na Brita Prince, com a Ana Letícia, com o Rogério Camacho, e eu era de gravuras. E lá a gente se encontra, foi maravilhoso, ele vai contar todos esses detalhes. Depois, ele organizou uma outra exposição na Casa do Brasil já com a gente. Que Depois legal. eu fiz o doutorado lá, que deu de fruto esse livro O livro sobre, maravilhoso do sobre o vovô. Benê Domingo e, E lindo. e sua trajetória lá na Complutense. E também na Belas Artes eu fiquei em cima das técnicas da gravura, novas técnicas de impressão e gravura, que era Uhum. eletrografia e uma série de coisas. E nisso, Daniel também e eu convergimos mais para frente, quando regressamos aqui no Rio de Janeiro, nessa pesquisa, e nesse trabalho que nós dois confluímos, que é em cima da eletrografia, da gravura com essa vertente. Fizemos Uhum. exposição juntos, que aí ele que já montou no Centro Cultural do Estácio. Enfim, e estamos juntos aí na arte. Ele veio fazer uma palestra aqui na Casa Bené Domingo sobre, na época da exposição que eu fiz com a Nicole, que já era também de eletrogravura, Uhum. enfim, e temos uma trajetória juntos, né, e de muito tempo, e, enfim, colegas nessa Que arte, legal, vida, né? arte. Ai, que Muito. bom que ele aceitou esse convite para estar aqui no Papo de Artista hoje. Sim, Acho que e vai aí ser eu acho que maravilhoso. sim, e eu acho que o bonito desse trabalho é justamente botar o artista para conversar em acesso a gente, né? Não só a sua Sim. obra de arte, porque o artista já é um ser bastante solitário, seu trabalho já é um trabalho bastante ele com a arte, com Sim, a sim. comunicação. Então, eu acho que essa situação é super É um interessante nessa exercício dinâmica. importante, né? É. Então, olha, Então, vou me despedir, na verdade, aqui, e você vai continuar aí no bate-papo. E agora sim, eu vou sim. chamar o Daniel, não é isso? Eba. Oi, Dani, querido! Que bom, tá tão lindo E esse ambiente, que bom. tudo bem? Que Tudo apresentação ótimo. mais chique essa da Pilar, que beleza. Gostou? Apresentação Nossa, internacional, do jeito que você mas merece. Olha ela só, é isso deixa eu tudo só mesmo. explicar antes de começar. Só vou explicar aqui pro pessoal que eu vou ficar desativando e ativando os comentários, que é pra gente poder ver tua cara, senão fica esse negócio de bando de letrinha passando, tá? Olha, até dei uma ajeitadinha aqui, botei perfume, Tá tá? lindo. Ah, eu também. Daniel, maravilhoso. Muito, muito obrigada por aceitar o convite. Eu Estamos que muito agradeço, felizes, tanto com o eu que projeto agradeço. quanto de ter você aqui com a gente. Muito bom. Eu que agradeço. Não, A eu vou Pilar até já deu um aproveitar petisco. para o pessoal assim que me segue, né, falar também rapidamente de vocês, que foi o que o Pilar já falou, né, a nossa amizade, nós vamos falar disso agora, vem de um bom tempo.
e convidar ao pessoal que me segue para seguir a Casa Bené Domingo, porque vale a pena. É uma história rara de arte no Brasil, no Rio de Janeiro, sediada no Rio, de quarta geração já, né? É sua mãe... Terceira, né? Você, sua mãe, seus tios e o seu pai, que foi um excelente e grande artista aqui no Rio de Janeiro, né? Então, eu agradeço o convite e estendo aos meus amigos que visitem a página da Casa Bené Domingo, que vale a pena mesmo. Tá, que bom. Obrigada, querido. Olha, primeiro, as pessoas que seguem você, para continuar seguindo, as que não seguem ainda, não sei o que elas estão fazendo, tudo doida. Porque antes de a gente começar, você falar da sua trajetória, eu queria falar o quanto eu admiro o seu trabalho, não só como artista, senão como profissional mesmo, né? Porque a gente também teve o prazer diversas vezes de trabalhar como profissional de tratamento de imagem, na consultoria de impressão também digital das obras da mamãe. Então, eu acho que você, além de um artista exemplar, é um profissional da área exemplar, né? Que você lida muito bem com esse fazer arte, não só o seu fazer, né? O fazer necessário e egóico do artista, senão também o prestar serviços artísticos. Então, você tem, além do mais, uma variedade técnica fabulosa, né? Eu sou fã e acho o máximo. Então, muito obrigada por aceitar. Desde que, como o Pilar falou, desde que eu me meti nesse universo da arte digital, da eletrografia, que até explicando para o pessoal, a eletrografia, eu aprendi isso com o Pilar, né? A Pilar é fera aí na parte de gravura, é um processo de gravura feito que seria, entre aspas, a xerox, usa o pigmento eletrificado para grudar ali, né? Então, isso me possibilitou também prestar esse serviço para os artistas, e que faço com o maior prazer, porque eu aprendo muito, sabe, Matilde? Eu aprendi demais fazendo o trabalho da sua irmã, da sua mãe, do seu avô, quando a gente fez aquelas cópias para... Maravilhoso, das esquinas do Rio. Eu só tenho que agradecer, porque aprendo muito também fazendo isso, né? Que bom. Então, olha, vamos conversar aí essa investigação aí na trajetória de Daniel Ferreira. Queria que você falasse um pouco do seu caminho, dessa história artística, do que te levou para essa história. Como eu sabia que a gente ia bater esse papo, eu dei uma fuçadinha assim na memória e me surpreendi com uma coisa, né? De perceber que dos 14, 15 anos para trás, eu não lembrava muito as coisas que eu já tinha feito, porque já tinha feito coisas ali. Dos 15 anos, 14, 15 anos para frente, eu me lembro de tudo. Cada passo que eu dei, porque aconteceu uma coisa muito curiosa, né? Nessa fase da minha vida, nessa idade, veio tudo de uma vez. Veio o gosto pela música, pelas artes plásticas, eu me meti com a fotografia, me meti com a astronomia, que é uma parte... Que legal! É um dado... Aqui a minha prima está vendo o quadro do meu bisavô. Então, quer dizer, mas eu vou voltar um pouquinho, que é esse substrato que forma a gente, né? E eu acabei me recordando que já com 9 anos, 9, 10 anos, eu já estava tateando essa coisa das artes, né? Eu me lembro que eu subia na geladeira para fazer desenho na parede. Eu gostava muito de história em quadrinhos, então a coisa meio que começou por ali. Mas você imagina, 9, 10 anos de idade, eu não vou lembrar, era tudo uma brincadeira e que acabou ficando séria, né? Mas tem uma passagem que eu acho que foi ali, que nesse período, antes dos 14 anos, em que, de fato, acho que a sementinha foi plantada, porque nós somos, né, ainda, com exceção de mamãe e papai que já se foram, mas já éramos uma família de 6 irmãos, e imagina, subúrbio... Uma bagunça. Uma bagunça danada. E eu me lembro que, nessa época, mamãe pediu que meu pai me levasse, é curiosíssimo isso, imagina, para ter o que fazer e parar de sujar as paredes, né? Mamãe pediu que meu pai, ela descobriu que tinha uma escolinha de arte na Quinta da Boa Vista. Eu morava que barato. Você é carioca, né? Eu sou carioca, do Rio de Janeiro, nasci no Meia, carioca daqui da Gema mesmo. Carioca da Gema. Aí, isso eu me lembro bem, que mamãe falou, leva esse menino para essa escolinha que eu descobri que tem na Quinta da Boa Vista.
Leva esse garoto, muito atentado. Deixa ele lá pintando alguma Era coisa. dessa, né? O meu irmão mais velho, o Wellington, não sei se está nos assistindo, ele é um engenheiro, ele se tornou engenheiro e ele queimava os ferros, queimava as coisas eletrônicas, mas me botou em um curso de correspondência de eletrônica. No meu caso, mete na escolinha. E fui eu parar na Que quinta mulher da maravilhosa, né? Sua mãe Foi fantástico. ligada. Ela é a grande, foi a grande, quem me impulsionou mesmo. Sempre me deu muita força para desenvolver as artes, né? Porque ela Que gostava legal. muito também. E aí o fato, Matina, que eu fui parar na Quinta da Boa Vista num domingo, que essa escolinha era uma escolinha para pintores amadores, que funcionava aos domingos. E eu devia ter isso, 10 anos de idade, e apareço nessa escola que tinha um nome curioso de Colmeia dos Pintores do Brasil. Colmeia dos Pintores do Ou Brasil. eu ia virar um pintor, ou eu ia Bacana. virar uma abelha. Alguma coisa ia acontecer comigo ali. Ia sair algum mel disso. Colmeia dos Pintores. Mas o mais interessante dessa história, que eu não sabia nada de pintura, nunca tinha visto tinta na minha vida. Mas o que ficou marcado dessa história foi o seguinte, isso eu me lembro muito bem, que era um lugar assim, até meio sombrio, sabe? E os pintores pintavam fora, quando tinha de fazer dia bonito, e tinha lá uma sala, um canto, onde ficavam os cavalhetes, as tintas, os quadros e tudo. E eu me lembro que quando eu entrei ali, eu senti o cheiro da tinta óleo. Tinta óleo, né? Ou acrílica? Aquilo ficou gravado na minha memória Legal. para sempre, né? E acabou que apesar de ter isso ficou esse impacto da tinta nesse cheiro que até hoje me leva a esse momento, mas eu me assustei muito com aquele ambiente, né? Que eram pessoas muito mais velhas do que eu, aqueles quadros de flores e coisas. Sim, é meio pesado, né? Diferente. Meio escuro, mas o cheiro da tinta ficou. Então, eu acho que essa passagem pela Colmeia dos Pintores do Brasil, quase ninguém sabe disso, mas está revelado já era. Grandes segredos, o furo. Ela foi emblemática para minha... Eu poderia ter tudo para desistir, né? Falei, pô, não quero saber disso, mas foi o contrário. Mas, muito antes disso, em que eu me lembro que foi... Talvez até eu tenha me levado a ter o gosto pelas artes. Eu sei que minha prima está aqui, minha prima Dalila, ela é minha prima irmã. O pai irmão de minha mãe, meu tio João, ele ainda está vivo, né? Ele é o verdadeiro artista que me inspirou, talvez desde a infância, a seguir um caminho como esse. Por quê? O meu tio João, ele veio de Minas, né? Queria estudar arte no Rio de Janeiro. E eu me lembro que eu cresci vendo um quadro em cima do sofá da minha casa, que era do meu tio João. Uma paisagem dessas bucólicas, de casinha de sapê, perto de um riacho, com aquela estradinha de terra. Sei. Né? Aquela coisinha que te leva, que te transporta. Exatamente. Né? Eu cresci vendo esse quadro. A gente se mudou muito esse quadro sempre lá, né? Que legal. Então, eu acho assim, dessa primeira sementinha, eu acredito que esses 2 pontos tenham sido assim bem importantes e que ficaram gravados no meu subconsciente. Porque eu me lembro que meu tio morava em Copacabana, no verão a gente ia para lá. Então, aquelas coisas vão para o inconsciente da gente, né? Ainda mais quando a gente é criança. Meu tio era muito próspero, um pintor de biombos, tinha uma mão maravilhosa. Enfim, isso merece até uma outra live para falar desse meu tio. Né? Que legal. Que eu tenho assim, muita estima por ele, eu sempre falo isso. Né? Eu acho que ele é o meu DNA. Né? Que legal. Toda essa coisa. E aí, passado esse período, o que eu chamo assim, de uma segunda fase, que eu me lembro bem a partir dos 15 anos, que eu decidi realmente me dedicar às artes, de um modo geral. Né? A música, a pintura... E nessa ocasião, eu também, como eu te falei, veio tudo junto. Veio ciência, veio música, uma coisa assim meio renascentista, que é um período histórico que eu curto muito, né? Eu comecei a fazer tudo junto, tudo ao mesmo tempo. Vieram as potências todas, né? As potências criativas, em sua plenitude. E a partir daí eu comecei a buscar as informações, as condições de um desenvolvimento artístico. E curioso dessa história, até para não alongar muito, tem uma fase assim, mais importante ainda na frente,
foi que, curiosamente, uma coisa foi linkando a outra. Veja que interessante. Eu gostava muito, e até hoje eu gosto muito de ciência. E eu queria ser astrônomo. Mas eu não tinha a menor vocação para matemática, essas coisas. Mas a astronomia me encantava. Eu fui parar no Observatório Nacional, né, para conhecer aquilo tudo. Já pintava, já tocava. Ali eu conheci o Marcomedes, que era um astrônomo, que também pintava. E nós fizemos, a minha primeira exposição foi com ele, no Calouste Gulbenkian. Isso com 19 anos. Que legal! Aí no Rio, a Calouste Gulbenkian tá aí, né? No Rio, exatamente. E você sabe que aqui em Portugal o que mais tem é a Fundação Calouste Gulbenkian, né? A minha primeira exposição foi na Fundação. E na época a gente tinha que doar um quadro, né? Que legal. Essas foram as minhas primeiras pinturas, né? E, curiosamente, com o Marcomedes, como ele viu que eu gostava de clássico, pintura, entre aspas, acadêmica, né? Como chama, ele falou, eu conheço um senhor que talvez possa te ensinar algumas coisas. Eu já morava na Penha. Ele me apresentou o senhor Geraldo Gomes. Quando eu conheci o senhor Geraldo Gomes, era tudo assim também para desistir. Um pintor excelente, acadêmico, e que, curiosamente, tinha sido professor aonde? Na Colmeia dos Pintores do Brasil. Que barato, gente. O mundo é muito pequeno mesmo, né? Eu não acreditei. Aí eu fiquei estudando com ele um tempo, né? Ele não ensinava nada. Isso daí você tinha quantos anos? 18, 19 anos. Porque isso já estava na faculdade? Não, aí que vem a partir dessa... Eu apareci na Belas Artes assim. Eu terminei o que seria hoje o ensino médio, né? O segundo, né? E seria o próximo passo tentar Belas Artes. Só que mais uma coisa do destino curiosa. Um amigo meu, que eu nem sabia que pintava, um ano mais velho do que eu, tinha passado para Belas Artes. E comentou comigo. Ele sabia que eu desenhava, gostava de desenhar, de pintar. Falou, eu entrei na Belas Artes. Quer ir lá conhecer? Aí eu falei, quero. Aí fui com ele na Belas Artes. Não precisa dizer o que aconteceu, né? Apaixonou. Aí eu fiquei... Lembrou do cheiro da tinta. Falou, é aqui que eu quero ficar. Foi instantâneo, né? E aquele universo, né? Sala de... Assim, o sonho de consumo era a Belas Artes, né? Aí o que aconteceu? Eu falei, puxa, eu quero ficar vindo aqui. Aí o mais curioso, Matina, foi que quando eu comecei a ir, todo dia ia com ele. E aí comecei... Ele te introduziu as drogas da Belas Artes, né? Tipo, vem aqui, vou te mostrar, vai ser legal. Exatamente. Tanto que a minha história da Belas Artes é curiosa, porque eu acabei não cursando o currículo normal. Olha. Eu fiquei 3 anos praticamente frequentando a Belas Artes. 3 anos quase. Eu ia todos os dias. Tinha uns professores lá que até falavam, você vem mais aqui do que os próprios alunos, né? Porque minha mãe sempre falou isso. Na época de professora, ela falava assim, que tinha ouvinte que valia muito mais do que os estudantes estavam lá, porque as pessoas estavam lá porque realmente queriam, se empenhavam, faziam os trabalhos, estavam ali, vestiam a camisa mesmo daquilo. Todo dia, Matina, eu acordava cedo e passava o dia na Belas Artes, né? E é curioso que aí vem a história de sua mãe, né, de Pilar. Eu acho até curioso que na Lourdes, no domingo passado, ela falou uma coisa que é verdade. Imagina, eu cheguei lá, eu era uma geração, não pela idade, né, mas era a geração, a sua mãe já estava, ela casou. Já estava lá. Mas eles já eram mitos, né? Já tinha assim você conhece o pessoal da gravura? Porque era uma turma muito era no desenho, era assim... Era mesmo, Era não, são, né? Graças a Deus. Ainda suas obras não negam. Aferi tudo. Agora, era engraçado que era uma turma assim, que como já estava... Não sei se Pilar já tinha terminado, essa turma toda, mas era uma turma assim meio... E como o Lourdes distante. comentou... Eles ficavam provavelmente trabalhando o dia inteiro, né? Daqueles alienados do trabalho. E é interessante como o Lourdes comentou, né? Era uma turma assim, muito séria, levava a arte muito a sério, né? Eu me lembro que quando eu cheguei na Belas Artes, eu sempre gostei do clássico, da pintura renascentista, do surrealismo. O pessoal estava numa onda assim de Francis Bacon, expressionismo, aqueles desenhos alucinantes, soltos.
eu alucinava com aquilo, né? Falei, gente, eu quero isso para a minha vida. Mas eu não conseguia, não. Imagina, o renascentista, né? Falando, gente, será que um dia eu vou conseguir isso? Tanto que eu me lembro quando... São coisas, histórias curiosas. Eu sempre gostei de desenhar nu, artístico, né? Figura humana e retrato. E tinha a Maria, que era modelo eterna da Belas Artes, né? Uma mulata linda, já era uma senhora. Acho que ela nasceu com a Belas Artes. E que legal. Eu cheguei com meus desenhos e fui para a sala da professora Aires. A Pilar deve lembrar dela, é pintura 3. Deixa eu abrir aqui os comentários para quem quiser fazer perguntas ou falar qualquer coisa. Isso, vamos ver se Pilar lembra da professora Eris Vitória. Eris Vitória Guimarães, que tinha Lídio, tinha aquela turma toda, né? Sim. E aí eu me lembro que eu cheguei com um desenho de uma figura e a professora Eris chamou a Maria. Eu estava com 19 anos ou 20, gostava de desenhar, mas nunca tinha feito modelo vivo na vida. Aí põe a Maria na minha frente, Maria ficou peladona para começar a desenhar. Eu falei, meu Deus, foi a minha primeira assim, experiência artística real, né? Meu Deus, é assim? Já fica pelada assim na minha frente? Fiz o desenho de Maria. O que eu tenho que fazer? Tem que desenhar? A mamãe está falando que lembra. Ela lembra, né? Aí ela fez eu fiz um retrato da Maria, um turbante. E eu me lembro quando eu terminei o retrato. Fez isolamento, assim, falar, não sei lidar com isso ainda, vou só ver aquilo. Aí depois eu fiz alguns outros quadros, outros desenhos com a Maria, né? Mas eu me lembro que eu fiz esse retrato bem realista e a Maria ficou encantada, né? Falei, estou aprovado aqui na escola. Porque que legal, é isso, é bonita a relação com o modelo, é muito importante, né? Nós ficamos super amigos. E eu, assim, vendo essa turma, né, toda, eu ia devagarzinho na parte de gravura, aí via Cazu, via Pilar, via essa gente toda chegando, né? E aí aquele ambiente foi mais um elemento desse substrato e um dos mais importantes. Mas a história da Belas Artes, ela durou até um ponto que foi curioso. Aí teve mudança de diretoria, né? Nessa época, eu não posso esquecer de comentar uma amizade que fiz com um dos estudantes da escola que estava ainda se formando, que se tornou um amigo, irmão, que eu tenho até hoje, que é o Renato Ferrari. Ele fazia realismo também, surrealismo, ele gostava de Dalí. Aí houve uma identificação muito grande entre nós dois. E assim como Pilar, foi uma amizade, dessas amizades que surgem, que fica para toda a vida, né? Mas aconteceu uma coisa curiosa, porque tinha uns cursos de verão na Europa e muita gente da Belas Artes conseguia ir. Eu me lembro que numa dessas viagens, eu já quase 2 anos lá indo direto, chegou um grupo que tinha voltado de Florença e comentou que acharam, foi quando descobriram lá uma gruta onde o Michelangelo se escondeu quando Florença foi invadida, não sei o quê, acharam um monte de desenho e contaram aquelas histórias e eu babando de inveja, né? Falei, acredito. Florença e não sei o quê. Aí como é que faz? O que eu tenho que fazer para chegar lá? Eu tenho que ver isso, né? Era o meu sonho de consumo ir para a Itália ver os mestres que eu tanto gostava, né? Então, o que acontece? Falando só, fechando essa parte da formação, essa minha formação, né, ela se deu muito nesse aspecto. Eu sempre fui interessado no realismo, na pintura clássica, né, nessa coisa dos mestres, e encontrei na Belas Artes um contraste que foi excelente de um nível que me fez compreender a importância dessa arte contemporânea da época, né, feito por artistas de altíssimo nível, e que valorizou aquilo que eu gostava e me deu um exemplo da seriedade e de uma forma de conduzir o pensamento artístico para você atingir os seus propósitos, né? Muito embora nessa época, eu já até comentei isso naquela palestra que nós fizemos lá na Casa Bené Domingo, naquela época da digital, que havia uns conceitos que eles eram bons, mas de uma certa forma, como esse, o artista só se solta depois que aprende isso, aí você tem que esperar 20 anos de formação
umas coisas Sim, assim que não, sim, na sim. verdade, não é tão, tão Na assim. verdade, isso vai mudando, né? Acho que a gente conversou um pouco isso também no papo com a Lourdes, né? Esse conceito do artista e de como ser artista também vai modificando ao longo do tempo, né? Cada geração vai interpretar Exatamente. isso de uma forma também. Mas É, essa percepção de como ser artista influencia muito em como você é artista. Ou seja, exatamente. acho que a geração séria tinha aquele peso, então ela passa a ver aquilo porque ela entende que ela tem que ser dessa forma. A geração leve é leve porque vê que tem que ser leve, ou seja, é Perfeitamente. uma coisa que faz parte da identidade do que você, daquele arquétipo que você inventou para você mesmo nesse caminho, né? Exatamente. E olha, por um lado é importante, né? Te molda, te forma, mas dependendo de como você absorve isso, como você deixa isso dentro de você, tirar certos, fazer as podas pode se tornar Super um pouco importante. difícil, né? Com o tempo. No meu caso, não, porque eu não, assim, eu até admiro o trabalho que você faz nos domingos, brincando com arte, porque apesar de levar a sério o meu trabalho, ter um pensamento muito posicionado com relação à arte, mas eu não me intimido com a arte, né? Sim. Eu Uhum. nunca me intimidei. Eu me lembro que eu falava para o pessoal, o negócio da tela branca, eu não tenho medo de nada, porque se ficar ruim, eu jogo fora, eu sou um Uhum. objeto. Eu nunca entendi que a arte tem que ser feita a partir de sofrimento e de Uhum. Uhum. o Uhum. meu pensamento sempre foi esse. Eu nunca me intimidei com isso. Tanto Que que legal. nunca. E até hoje eu sou assim. Eu começo um desenho, faço um trabalho. Se eu vejo que ele já não está indo como eu desejo, eu paro. Eu não tenho aquela coisa de insistir, mastigar, Sim. ruminar, até sair. Eu faço outro. Né? Ah, mas não é igual. Não é, mas não é para ser igual mesmo, é outro. Uhum. Então, essa Uhum. dinâmica, esse movimento, eu sempre tive. Né? Então, Que legal. essa coisa ortodoxa da, da, das artes, ela nunca me atingiu de uma forma Uhum. tão, Não te tão bloqueou, né? nunca. Sobretudo porque eu consegui, finalmente, aos 21 anos, ir para a Europa. Né? Aí começa o que eu chamo da minha terceira etapa vamos dizer assim, de formação, que essa aventura ela se inicia aos 21, 22 anos e só para 20 anos depois. Porque durante esses 20 anos da minha vida eu fiquei mais lá fora do que aqui. Né? E esse aprendizado, eu me adaptei muito bem assim às coisas da Europa, porque como eu não me intimido, eu nunca me intimidei assim com os museus, com aquela coisa toda. Sim, sim. E não é? Eu me lembro que logo que eu cheguei na Itália, sem falar italiano nem nada, e foi uma viagem épica, né? Porque eu fui de navio de carga só com dinheiro de ida, sem nada, aquela coisa de hippie mesmo, né? Você foi num navio de carga. Peraí, você não pode Não fui, soltar uma coisa eu não conheço dessa e nada. continuar falando de museu, amigo. Você tem que dar um briefing aí melhor dessa chegada na Foi o Europa e navio de Leonardo carga. DiCaprio. Foi mini, faltava só aquela, que A só tinha Vitória homem, né? estava com você, de braços abertos. Nós já nos conhecíamos e a cena emblemática foi ela, mamãe e minha irmã, no cais do Porto, lá na Praça 15, dando tchauzinho para mim. Ai, E eu, gente! E você eu junto com as ouvindo. cargas. Oi? Você junto com as cargas. Não, eu com as cargas e um monte, e passei só de ida. Esse Gente, que era o. loucura. Essa Maravilhoso. o História meu sonho é incrível. você. E eu fui na ilusão assim de que o navio ia parar em Portugal, o primeiro porto seria Portugal, dali, pô, vou chegar já em Portugal, não tem problema com o idioma, que o meu inglês não era lá grandes coisas, né? Era péssimo, inclusive. Eu descobri no meio do caminho que eu não ia para Portugal, eu ia para a Holanda. Ah, você achou que ia para Portugal e ia para Holanda? No meio do caminho? Quanto tempo No meio durou do essa caminho, viagem de navio? 15 dias eternos. Gente, sensacional isso, incrível. Aguentando, inclusive, maremoto, porque durante 2 dias teve um maremoto. Não é piada, não, é sério mesmo. Gente, As notícias chegaram aqui. Minha mãe desesperada, lendo no jornal, meu teve. Deus, que loucura. Vai ser Mó uma barato. história
bem longa. E, quer dizer, Não precisa contar a história toda, mas só não. um aperitivo. Cheguei na Holanda. E da Holanda, um pouco de dinheiro que eu tinha, eu comprei um casaco de frio, porque eu cheguei lá em janeiro, um inverno daqueles alucinantes, e falei, pô, agora eu tenho que ir para a Itália, porque tinha uma pessoa na Itália me esperando, né? Uma cidade de Como. Eu não sabia como ia. E os caras lá me indicaram e tudo. Eu comprei um bom casaco, comprei a passagem, que sobrou, acho que dava para alguns sanduíches, e levei 2 dias para Que chegar maravilhoso. à Itália. Né? Maravilhoso. Aí tem detalhes, né, nessa aventura. E quando eu finalmente chego à Itália, que é o meu objetivo, você já sabe qual é, porque eu já falei, era ir a Florença ver os meus mestres renascentistas. Né? Eu chego na cidade de Como, e que era muito próximo de Milão. E a primeira coisa que aconteceu, que também eu acho que forma esse conceito de criação, foi quando eu comecei a ver no meio da rua assim, um monte de cara de Leonardo da Vinci, as pessoas existiam. Aquelas caras que eu via nas pinturas, eu falei, gente, essas caras existem, elas são reais. Que legal. E a primeira exposição que eu vi também, foi já em Milão, foi por sorte dos desenhos do Leonardo, que assim, ó, tem uma Mona Lisa ali atrás para não me deixar mentir. Que barata. Essas histórias, né, como você me perguntou da formação, né, eu entendo que uma formação artística ou uma formação humana, se a gente quiser até ser um pouco mais sofisticado, né, ela é muito mais aquilo que você vive e percebe do que aquilo que você estuda, né? Você Sem tem dúvida. Um olhar de percepção, um olhar atento, um entendimento de que tudo que está em volta de você observa, aprende, reflita, né? A vida está aí para isso, né? E o estudo, o conhecimento, que é extremamente necessário, eu sempre entendi como sendo aquele glacê, né? Que você pode até com embelezamento, mas a essência está ali dentro. O bolo é o vivenciar o dia a dia. E eu fui um pouco por aí. A minha formação ela é essa. Até hoje é assim. Todos os momentos, as técnicas que surgem, as novas tecnologias, se chegam a mim, porque ainda tem isso, né? Às vezes você não procura determinadas coisas, elas chegam a você. Eu não sabia que eu ia parar na Holanda. Então, já que eu fui à Holanda, vou visitar a casa do Rubens, vou visitar a casa do Vermeer, sempre em torno dos clássicos, né? E a mesma coisa tem sido nesse período de formação. Até dando um salto no tempo, né, nessas coisas de idas e vindas, eu acabei ficando na Espanha, por uma razão óbvia, né? Vitória Bailaora, né? Quem conhece o trabalho dela, a gente tinha que encontrar um lugar para os dois, né? E esse lugar é a Espanha, que também fui parar ali de casualidade, viu? Porque a Vitória ia para estudar sozinha e cismou que eu tinha que ir junto. Aí eu tinha um fusquinha, vendi, falei, vamos nessa. Vindas da Itália. E chegando à Espanha, aí, divisor de águas, né? Eu acabei parando, dando um salto assim na história, como eu falei, na Casa do Brasil, me tornando curador da galeria. Né? Que legal. A mamãe falou que foi nesse reencontro que vocês meio que se resgataram. 2 anos trabalhando ali, como organizando exposições que rolavam... Quantos anos? Eu não ouvi, desculpa. Só na Casa do Brasil. Na Espanha foram 4, né? E na Casa do Brasil foram quase 2 anos organizando exposição, o acervo, achei muita obra que lá era um polo cultural, né? Tudo que chegava do Brasil tinha sala de cinema, galeria de arte, música. E aí mais um detalhe da formação, porque essa coisa de organizar as exposições, imagina, com quantos artistas eu convivi, né? Sem dúvida. Quantas histórias, quantas técnicas, então isso ajuda a soltar, né? E é muito diferente também esse olhar, né, do curador, de quem amarra aquela história que vai ser contada ali através da exposição. É muito diferente, é uma outra perspectiva desse fazer artístico também, né? Muito legal. Eu dividi ateliê com um pintor chamado José Corujo, ele era de Canárias, pintor de rua.
E a gente dividia a fileira, um estúdio compartido ou não compartilhado, né? Sim, bom, eu entendi. Com 6 artistas. E o Coruja era um louco, já era um senhor, ele gritava com qualquer superfície, e aí nós organizamos uma exposição dele, ele levou, só cabiam acho que uns 20 quadros, ele levou uns 100, e colocou no corredor. Eu olhei aquilo e falei, ô Rosê, você quer expor todos esses quadros? Sim, então deixa eles exatamente onde eles estão. E assim foi feito. Que legal! Na parede, e foi assim, virou uma instalação, na verdade, né? Que bacana! Em contrapartida, organizei uma exposição de um suíço, que o cara, assim, ele tinha um olho, se tivesse um fio de cabelo torto, ele, não sei, ela media. Sei. 1 milímetro. Essa relação, às vezes, também com o artista, com o ego, é complicada, né? E aquela coisa, a vaidade, é meio difícil. Extremamente enriquecedora, né? E a Espanha, assim, falando diretamente do meu trabalho, a Itália, eu costumo dizer para isso, né? A Itália, ela reza assim para cima, né? Oh, Madonna, e o espanhol é madreria para baixo. Então, eu vivi esses 2 mundos e os 2 países têm uma riqueza muito grande dentro da arte figurativa, dentro do que seria o realismo. Apesar de que, na Espanha, aconteceu um fenômeno maravilhoso que foi o contato com o informalismo espanhol e com a arte contemporânea espanhola, né? Que para mim legal. Foi assim, uma bomba dessas que explode a tua cabeça. E que bacana. deu o elemento que eu acho que faltava naquele momento para eu não me sentir tão aquelas amarras que às vezes a gente cria, né? Tão comprometido com o realismo como eu estava. Você chegar na Espanha e ver realismo é como chegar no Brasil para ver um garoto jogando bola, né? Aquilo pode te intimidar, né? Mas a arte informal, tudo que eu vivi ali, o próprio dia a dia, esse contato com a arte flamenca, com essa coisa que você sabe muito bem como a Espanha é, né? Então, assim, eu diria que, num resumo muito enxuto, né, essa formação que eu considero, que ainda estou no processo, mas o grosso que está feito, ela se deve muito a esses fatos isolados, né, e pequenos, que você às vezes parece desimportante, mas não são. É como aquele cheiro de tinta na colmeia dos pintores, é o seu Geraldo Gomes. E tem um detalhe curioso, ele era de uma impaciência absurda, porque ele tinha operado a próstata, ele estava com aquela operação que não deu certo, ele pintava, não tinha paciência, e tudo isso vai ficando, né, na sua... Sim, faz parte, né? Marca aí o seu DNA, que nem estava falando antes do seu tio. E a parte técnica, que é uma coisa assim que eu me interesso muito, eu acabo tendo resultados técnicos, vamos dizer assim, satisfatórios, eles, na verdade, surgem fruto disso tudo, né? É um desejo de algo e você busca, vai em encontro, não um desejo técnico, né, da realização, ou falando tecnicamente, né, da semelhança e tudo mais. Aí eu volto ao pessoal da Belas Artes. Você vê que é um sim, sem dúvida. Da memória, porque isso é que eu aprendi na Belas Artes, por exemplo. Eu vi, ao mesmo tempo, um compromisso, uma seriedade, uma postura daqueles artistas, mas, por outro lado, eu vejo como a sua mãe, Pilar, eu sou um fã de Pilar por isso. Ela é fluida, ela deixa que a coisa venha, né? Sim. E eu sei que ela tem um rigor no fazer, mas ela não... E falando um pouco desse fazer, como é que é o seu processo? Eu entendi como é que é o seu mergulho, né? Digamos assim, dessa construção, né? De quem você é como trajetória. E essas influências que eu percebo assim como se fosse uma espiral, que você revisita aquelas influências ali, né? Mas como é que é o seu processo? Como é que você diria que é o seu processo? Porque eu sei que você tem muitas frentes, né? Você tem o desenho, tem a pintura, tem a fotografia, tem a arte digital. Como é que funciona isso? Então, olha, o processo, eu não tenho um método, sabe, Martina? De dizer assim, eu paro para crio aquilo, não. Uma coisa que eu faço é um contato diário com a arte. Isso aí eu posso dizer que seria um processo. Eu todo dia desenho, todo dia eu pinto e todo dia eu estudo música. É raro o dia que eu não faço isso. Nem que seja meia hora,
eu tenho que ter aquele contato igual eu tomo meu café da manhã. Eu não tomo, pode ser atraso horário, mas faço minha refeição. Então, isso já Que é legal. uma maneira. Como eu já tenho esse contato, eu me deixo levar muito por isso que você falou, essa espiral. Às vezes o dia, eu já acordo desejando aquilo, desejando aquela forma de me expressar. Como eu me permito a fazer geométrico, pintura digital, desenho? Agora eu estou na fase do desenho à caneta. Porque Eu vi, gosto de... maravilhosos. Eu fiquei curiosa, para quanto tempo você faz aqueles retratos incríveis? Eu até estou fazendo nessa série, porque como começou esse processo aí da gente ter que ficar mais em casa e tudo, eu pensei, eu vou acentuar essa coisa do desenho, porque é rápido e também já faz parte disso, né? Eu relaxo muito quando eu desenho, né? E aí vem aquela coisa, eu falo para o que eu vou desenhar? Esses desenhos estão surgindo muito em função disso. Me impactou muito de tudo isso que está vendo, essa coisa da máscara, né, que eu sei que é necessário. Mas você vê, eu toco instrumento de sopro, né? Então, me impacta muito, assim, de repente, que gosta de fazer retrato, eu ver só um pedaço de uma cara, né? E aquilo, falou, gente, me dá um desconforto. E aí, como eu convido esse desconforto? Fazendo isso aqui. Eu pego um lápis, um papel e... Que legal. Mas aí, o que eu te pergunto é, em quanto tempo você faz essa beleza aí, normalmente? Quanto tempo você acha que foi? Olha, eu vou te mostrar. Esse desenho aqui, por exemplo, foi, sei lá, algumas horas. Não demora muito mais do que isso, não. Eu até, essa coisa de computar, eu quando estive na Itália, eu estudei com um pintor chamado Giovanni Parlato. Eu morei com ele e a família dele durante 6 meses. E eu fiquei encantado numa das idas, também realista. Ele hoje está na Rússia, pinta, que é uma maravilha. E eu via que ele pegava e ele pintava um quadro assim numa manhã, porque ele tinha uma necessidade de fazer logo para vender, né? Paisagens e tudo. E aquilo ali me chamou a atenção. Eu falei, puxa vida, ele não erra. Ele pinta acertando, né? E aquilo, isso já tem bons anos, foi nos anos 90. Eu falei, pô, isso é interessante, porque se você tem a coisa dentro da sua cabeça, e a gente volta ao que eu estava falando, se ela está resolvida afetivamente aqui dentro, é o tempo do fazer, né? Então, eu acabei, vamos dizer, treinando isso, né? Eu treino isso, eu treinei isso. Quando tenho uma dúvida muito grande, aí eu paro o trabalho, mas normalmente eu parto para a coisa muito ciente do que eu quero fazer, né? O processo já acontece dentro, né? E muito rápido. Que legal. Eu acho que eu até entrei com a coisa da pintura digital, essa velocidade interna, eu tinha que ter um veículo externo que me respondesse na mesma proporção. Eu até me afastei um pouco da pintura a óleo clássica, essa realista, porque eu me vi muito impaciente por um processo que merecia um pouco mais, né? Lá na Espanha, os pintores ficavam dias, meses e anos se descobrindo em cima lambendo aquilo ali. Não é muito a minha praia, não. Mas aí eu respeito, é a praia deles, né? Sim. Verdade, mas às vezes não é mais a sua praia, né? Eu acho que também tem a ver com isso. Às vezes não é aquela praia que você acordou no dia. Você fala, acordei com vontade de desenhar. Você também é fotógrafo, então tenho certeza que em alguns momentos vai para outro caminho. Eu vou te dar um exemplo. Ontem mesmo eu fiz essa cabeça aqui. Ó. Não sei se vai dar para ver. Espera aí, deixa eu desativar os comentários para as pessoas verem melhor. Olha que maravilha. Eu fiz essa cabeça de um cara meio assim, assustador. Eu ainda vou botar a coisa aqui, né? Aí eu sabia que eu queria fazer isso. E tem uma outra ali, que pena que não está aqui perto, que eu comecei e não deu certo. Eu parei. Aí fiz essa. Isso aqui foi o trabalho de uma tarde, né? Então, não é que tem uma habilidade técnica, porque eu também erro. Tem bastante, né, amigo? Tem um conhecimento ali que ajuda. Mas isso pode ser exercitado, né? Sem Mas dúvida. eu acho que o exercício sem esse glacê, sem essa coisa... aliás, ao contrário, né? Sem essa massa interna, assim,
vontade, né? Não digo uma certeza absoluta, mas sem esse impulso do sentimento, a coisa fica assim muito mastigadinha, né? Você vai tentando, em cima do trabalho, descobrir o que você quer. E eu não vou muito por aí, não. Eu não massacro, eu não sou muito de massacrar o trabalho, não, sabe? Você se liberta rápido. Você se massacra sozinho. Interno. Não precisa do trabalho para te ajudar. Você se massacra sozinho. Por isso esse cabelinho branco, não é à toa. Maravilhoso. Eu rabisco muito por dentro antes, né, de sair. Que legal. É isso mesmo. E é interessante porque, por exemplo, o desenho, né, o retrato agora com as canetas, é mais fácil de compreender. Ou seja, para um admirador das artes, é uma coisa que não precisa de explicação nenhuma. Porque já é lindo. E aí você pode ir colocando ali os seus significados. Falar, tá com a boca tampada, tá falando das máscaras, são os desejos da quarentena. Ok, você vai botando. Mas é fácil o caminho. E nas outras coisas? Por exemplo, na arte digital ou nessa desconstrução do digital que você faz, que é que você está brincando ali? Como é que é para você esse raciocínio daquilo que você não vai trabalhar no desenho e que sim vai trabalhar ali no digital? Ou como é quando você quer tirar uma foto e fazer aquele retrato em movimento, que você fez aquela série super bacana? Como é que é? Como é que é esse processo que é diferente ali das plataformas diferentes? Muito bom. Eu te explico, porque eu já andei refletindo também um pouco sobre isso, e um caminho assim que eu encontrei, não digo de explicação, mas é uma coisa que eu percebo que acontece, de um modo geral com os artistas, como funciona isso? Você tem um mundo aí te oferecendo coisas, ele cai aqui dentro, sofre um processo de centrifugação, aquela coisa toda, e volta. Esse retorno é que eu acho que é o grande barato, né? O grande barato é esse retorno. E nesse retorno é que vem os filtros, que vem as ferramentas. Eu até me lembro numa palestra que eu dei explicando um pouco sobre arte, porque como eu faço realismo, como você pode gostar de arte contemporânea e tudo, eu não vejo distinção em nada disso, na grande verdade. Que legal você falar isso. O que eu vejo como isso retorna. Então, isso pode retornar dentro de um hiperrealismo, que vai além da própria realidade, pode retornar como um simples realismo, que é a semelhança do que se vê, pode retornar como uma simplificação daquilo que é um impressionismo, pode voltar como uma simplificação mais ainda, que são linhas abstratas, até nada. Então, quando eu vejo um cara que propõe um nada e descreve algo, eu acho isso super natural, acho artístico, porque o processo é esse mesmo. Desde que tenha verdade, né, faz sentido. Desde que tenha chegado e saído, né? É isso que você meio que está dizendo. No meu caso, o veículo de expressão ele está muito voltado a essa forma de pensar. Tem imagens que eu percebo, coisas que eu percebo, que eu acho que, na hora de voltar, elas voltam, vai voltar por aqui. Porque, às vezes, não dá certo. Tem coisas que não voltam bem pelo desenho. Entende? Tem coisas que não voltam bem nem com as artes plásticas, voltam bem com uma escultura, voltam bem com um poema. Ou na música. Ou com uma música. Né? E eu, como me dedico à música também, a música me ensina muito, porque o processo musical é a coisa mais abstrata que pode existir nesse mundo. Né? Você transformar imagens e um mundo em sons, e dos mais diversos, né? Então, e o som vai, acabou, você tem um poema que você pode registrar, ler e reler, e cada vez mais. Música agora a gente pode gravar, mas imagina quando não, né? Então, eu não sei se responde ao que você me perguntou, mas... Super. Essa pluralidade, né, de escolher formas, maneiras de expressar, cada vez que eu encontro uma coisa nova, tecnológica, um processo, até para desafeto de muitos amigos meus pintores que não entendem, né? Que são muito ortodoxos. Não, você tem que o resultado buscar naquilo. Isso para mim é uma prisão, né? Poxa, nunca foi assim, né? A pintura ela não evoluiu, a arte não evoluiu dentro de dogmas, ela evoluiu dentro
de trocas. E eu acho que quando eu descobri o digital, por exemplo, nossa senhora, foi um troço... E curioso, eu conversei isso com um fotógrafo, quando eu comecei essa série dos nus, eu falei para ele, você sabe, ele me perguntou, mas de onde você tirou isso? Eu falei, cara, a primeira vez que eu vi uma fotografia digital impressa, ela era muito, comparado com hoje, muito rudimentar, me lembrou um quadro de Vermeer, porque tinha aquela compactação de imagens muito semelhante a uma pintura do Vermeer. Ele falou, puxa, é um fotógrafo desse fera. Ele falou, cara, eu nunca pensei assim. Falei, pois é, talvez seja o olhar do pintor ou o que for, eu vi um Vermeer, porque que legal. a imagem é compactada. E ali me inspirou a expressar determinadas coisas daquela maneira. E assim que legal. vai ser tudo, né? Por que eu desenho a caneta? Eu comecei a fazer isso na Espanha, que eu fazia os estudos de nu artístico lá no Círculo de Belas Artes, e eu queria uma coisa dura, seca, que me evitasse errar para eu ter objetividade e treinar a mão. Porque a caneta não dá para você fazer nuance. É aquilo ali. Você queria um material que te dificultasse a vida. Exatamente. Mas que aí você dominasse esse material e ia te facilitar a vida. Que eu treinasse objetividade, porque não pode nem apagar, você não tem que apagar nem nada. Então, todos os gestos, as linhas, tudo que solta, a Pilar escreveu, liberação, é isso aí, Pilar! Entendeu? Então, eu acho que a técnica, os processos, né, eles estão aí para nos servir. E, no meu caso, eu entendo que nem todos os processos atendem a uma necessidade de uma cabeça, né, como a minha. E eu gostaria muito de... Eu tenho... A Vitória sofre com isso, porque eu tenho uma atividade noturna, dormindo... Assim, eu acordo mais cansado do que no dia. É curioso isso. Porque parece que o cérebro não sossega. Né? Trabalha muito. Trabalha demais. Trabalha igual o coração. Fica tudo trabalhando e eu já acordo assim, um bicho. Então, o processo técnico, ele é libertação mesmo. Você poder, ainda mais atualmente, sabe Deus ainda o que virá de recursos para a expressão, né? Então, é um pouco isso. O processo, não tenho, assim, um método, né? Eu posso dizer que eu tenho, assim, eu me sirvo do que me é oferecido. Né? Sim. É como Picasso falava, né? Eu não procuro, eu acho, né? Que bom, é isso aí. Você está aberto a isso, né? Você está conectado com o seu fazer, está conectado com a sua necessidade desde sempre. Você estava contando a sua história, eu até anotei aqui, eu falei, gente, que pessoa corajosa e quanta fé, né, nesse caminho, né? Porque todos os movimentos que você fez são muito de coragem, de se jogar, dessa liberação, de pegar essa caneta, que é para ser uma coisa difícil, e falar, não, vou usar ela a meu favor. E aí eu falo assim, gente, o cara fez um monte de loucura, foi parar na Holanda, foi de navio, com passagem de ida, foi para a Espanha, depois a vida foi te dando e você foi moldando e ressignificando isso. E pelo que você fala, é uma coisa que você faz como rotina, né? E eu tenho uma coisa que eu uma vez até falei, né? É curioso, quando eu chego a um entendimento de um determinado fazer, de uma determinada técnica, e vejo alguém que está fazendo, está indo pelo mesmo caminho, já saio por uma tangente. Eu tenho um pensamento muito estranho, que agora eu melhorei com isso, né? Mas eu sempre dizia assim para mim, eu quero fazer o que eu ainda não vi. Né? O que eu ainda não vi, eu vou fazer para eu ver. Então, eu tenho vontade de ver um tipo de trabalho de arte, que, como eu ainda não vi, eu vou tentar fazer. Então, quando comecei com a pintura digital, aí eu vi alguns artistas fazendo, falei, cara, mas não é isso ainda. Mas a insatisfação era minha, é pessoal. Sim. Aí eu falei, vai lá, cara, resolve você o seu problema, que se dane, né? Então, isso vai me levando a Esse papel, por exemplo, que eu faço esses desenhos, é o papel mais barato que tem. É um papel cartão que você compra em papelaria, ele nem é adequado para o Pilar, pode até puxar minha orelha aí, porque não é um papel. Não, mamãe é mais livre do que tudo para esse tipo de coisa. Mas é um papel que responde, menino, eu sacrifico, eu lixo, eu faço um escarcéu com esse papel aqui. Aí eu já até, mas esse papel não é adequado para isso. Eu falei, vou tirar o emprego dos restauradores, eles que se viram. É lógico.
Os restauradores querem mais aqui, mostra bastante, que é para eles terem também o dele. Eu é que vou usar o papel que eu achei aqui melhor. Né? Exato. Quem domina tudo de papel é a nossa convidada da semana que vem. É a Chiara. Ótimo. Sabe tudo de todos os papéis. Olha. Depois a gente vai aprender com ela. Eu sou um desastre. Nem entro nesse quesito. Aliás, nada de técnica comigo. Né? Dani, muito, muito legal. Assim, eu sou apaixonada por tudo que eu ouvi. Acho que a gente teria que ficar 3 dias conversando para desdobrar todas as suas... Ele falou aqui, ó, eu sou dessas, os restauradores que se virem. A Magda. A Magda vai ser em junho, nossa convidada. Eu fico surpreso, olha, eu esse ano teve a exposição dos 500 anos do Rafael, de falecimento, ele morreu em 1520. Infelizmente, a exposição vai acabar agora em julho, ninguém viu, já sabemos por quê. Mas tem um desenho gigantesco de 8 metros, e você sabe que no Renascimento o desenho era uma arte menor, era só para resolver. Sim. Não é que danado do desenho, do quadro que ele fez no Vaticano, né, para o Papa do Afresco. Está até hoje vivo o desenho. Maravilhoso. Muitos anos, está lá conservado, não é nenhuma coisa assim de papel. E tá aí. Viva os restauradores, é uma área artística fantástica. Não é? Maravilhoso. Se alguém quiser fazer uma pergunta para o Dani, agora é a hora, hein? Daqui a pouco eu não sei como é que está, que agora mudou, eu não sei se ele vai encerrar, se ele não vai encerrar. Mudou. Ali faltam alguns minutinhos, porque ele corta, né? Ele corta, sem educação nenhuma. Mas, independente disso, eu quero só, assim, te agradecer muito, falar que eu realmente, já desde que eu te conheço, né, que já é muito tempo, porque na Espanha eu cheguei a te conhecer naquela época, e já no nosso reencontro, já também trabalhamos juntos, como eu falei no começo. Então, assim, eu queria falar o quanto eu admiro tanto a sua coragem de explorar tudo isso que a gente descobriu hoje, mas também essa leveza de transitar entre os diferentes suportes e como você pode, tipo, ter caminhos diferentes sem ficar carregando pesos e amarras que às vezes eu sinto que a arte tende a querer fechar, enquadrar a pessoa no... esse é retratista, esse é pintor, esse é gravador. Não, gente, não tem isso, né? O fazer a arte, eu sou muito renascentista nisso. Acho que todos nós somos Leonardo da Vinci. Temos potência para ser absolutamente tudo. Cientistas, artistas, músicos, tudo, né? Olha, temos uma pergunta aqui da Eliane sobre a arte nos museus no Brasil. Mas, desculpa, acabei tomando aqui um tempo. Ela é museóloga, não sei se vai dar tempo de te responder, minha irmã, mas, assim, a gente não tem uma tradição de museu como a tradição de criação de museu pede que vem da Europa, né? Mas nós temos um acervo muito bom, feito no século XIX. Nosso barroco é um barroco único no mundo, especialíssimo, né? Antes de chegar à missão francesa, a chamada missão francesa, nós já tínhamos um barroco riquíssimo aqui, e esse barroco é conservado, está nas igrejas, né? Então, o que falta é só esse olhar, está cortando, né? Não, ainda não. Bom, mas eu só queria te agradecer, porque vai encerrar em 20 segundos. Eu vou aproveitar, Eliane, depois eu te falo disso com mais carinho, porque você é minha irmã, eu tenho a liberdade de poder depois te ligar, né? Deixa eu agradecer, Pilar, agradecer a vocês e incentivar esse projeto, porque ele é demais. Eu estou muito feliz. Também estou achando. Participar.